E aí, continuando aqui nossa aula, a gente vai falar de alguns sistemas de leitura musical. Eu tenho o sistema de cifra, que ele é a simbologia mais usada aí no violão popular, tá? Que é um tipo de leitura que possui vantagens e desvantagens. Por exemplo, eu passei a uma aula aí atrás para vocês como fazer todos esses acordes maiores. Para fazê-los menores é só pegar a terça e diminuir com um semitom. Então a gente tem aqui o Dó maior. Como que ele é representado no sistema de cifra? Como um C, desculpa. O Ré como um D, o Mi como um E, o Fá como F, o Sol como G, o Lá como A e o Si como B. Isso aqui vocês não precisam se preocupar muito, tá? Porque isso aqui, conforme vocês vão usando, fica natural. Tudo na vida, né? Tanto qualquer outro tipo de leitura e tudo mais, passa a ser natural. Quando eu estava montando esse documento, várias vezes na hora de digitar, eu digitei tipo Dó, eu digitei C, Ré, eu digitei D, enfim. E aí numa música que eu trouxe de exemplo aqui, uma música cifrada, a gente já encontra alguns acordes. Por exemplo, Sol, Lá menor com sétima, o Dó, tá? Que no caso aqui é o Dó. Existe um desenho pro shape de Dó, que é a forma que você faz o acorde. E aí os acidentes musicais que a gente falou mais atrás lá, os sustenidos e bemóis, eles vão entrar na seguinte simbologia. Por exemplo, um Dó, eu tenho ele como um C. Se ele é sustenido, eu uso o símbolo de sustenido nele aqui, ou seja, ele vai ficar um C com esse hashtag aqui, com esse jogo da velha. O Ré, eu vou usar o Ré e um B de Ré bemol. Mi, a mesma coisa, é o Mi e o B minúsculo. O Fá sustenido com nona, por exemplo, um Fá maior, ele é um F do Fá sustenido, e aí no lugar da tétrade, da quarta nota, eu não vou encaixar a sétima nota, eu vou encaixar a nota 9, olhando por aqui, eu vou encaixar isso aqui, tá? E aí, se a gente pega alguns exemplos, aqui até, por exemplo, eu tenho um Ré a nona com baixo em Fá sustenido. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um Ré maior, que aqui é Ré, Fá sustenido e Lá, o Ré maior, né? A tríade, né? É Ré, Fá sustenido e Lá. Vou encaixar a nona nota nesse acorde, que vai ser um Si, tá? Por causa das distâncias aqui de tons e semitons. E aí tem uma simbologia aqui, que ela tá aqui, Ré a nona baixo Fá sustenido. O que eu vou fazer? Dentro do acorde de Ré maior, o Fá sustenido ele é a terceira nota. E aí o que eu vou fazer? Essa barra significa baixo Fá sustenido. Eu vou pegar um Fá sustenido que ele seja mais grave do que o Ré natural que eu estou tocando aqui, a primeira nota de Ré que eu estou tocando aqui. Quer ver? Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Então vamos lá. O exemplo mais usado acaba sendo esse aqui, é o acorde do jeito mais fácil de fazer ele. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho as notas naturais de Ré, as três principais. E aí o Fá sustenido, que normalmente eu faria ele aqui, né, como primeira, terceira e quinta do acorde, eu vou jogar ele na onde eu tenho ele mais grave, que é aqui, nesse bordão de Mi. E aí ele vai ficar assim. Então essa inversão, esse baixo Fá sustenido, eu pego uma nota do acorde e coloco ela, eu tiro ela de ordem deixando ela mais grave, tá? Dentro aí da cifra. E aí, por exemplo, se você estiver tocando isso com banda, o contrabaixista ele não vai tocar um Ré, ele vai dar ênfase nessa nota grave. Às vezes, até se você não sabe fazer o Ré a nona com baixo em Fá sustenido, não precisa se preocupar. Se você estiver tocando com banda,
só alinha com o baixista para ter certeza que ele vai dar ênfase nesse Fá sustenido, tá? E se você está tocando sozinho, você vai fazer o Ré a nona com baixo em Fá sustenido. É uma outra simbologia. Existem várias outras. Existem os acordes meio diminuto, existem os acordes suspensos, existem os acordes a sétima maior, enfim. A gente pode começar a estudar harmonia aí pela internet, vocês vão achar muito material. Mas é um mundo bem vasto, tá? Mas lembrando que eu estou passando para vocês aqui é a teoria na forma iniciante, na forma básica. O intuito é deixar vocês preparados e capacitados para tocar músicas populares, como essa música aqui, ó. Essa música aqui é do Legião Urbana. Acho que quem não conhece, é uma música muito bonita, vale a pena conhecer. Uma música simples. Geralmente quem começa estudando esse tipo de música que tem 3 acordes, tá vendo? A primeira parte tem 3 acordes. Aí no refrão já complica um pouquinho mais, mas não passa aí de 5, 6 acordes. Acordes razoavelmente fáceis, então tá tranquilo, tá? E aí, outro tipo de leitura musical que a gente tem também são as partituras. A partitura, ela é o sistema mais completo de leitura musical que existe. Por quê? Diferente da cifra, na cifra, ou você precisa conhecer a música para saber aonde e na velocidade, que, por exemplo, isso aqui é um acorde de passagem, ó, esse Ré, a nona com Fá. Ou seja, a velocidade que você troca esses acordes, a velocidade desse vai ser diferente, entendeu? Então, ou você precisa conhecer a música para saber encaixar cada acorde, ou você precisa ter uma boa percepção musical, uma boa experiência aí, para sacar que durante a sua execução da música, esse acorde aqui ele vai ser de passagem, até pela velocidade que você já vem trocando os outros acordes, e aqui a frase é muito mais curta. E aí você precisa ter essa certa percepção para sacar e se trocar. Diferente disso, a cifra, as partituras, na verdade, ela traz para a gente todas as informações que a gente precisa para executar qualquer tipo de música. É um negócio muito assim, não é de nível iniciante. Essa partitura aqui é uma melodia e um acompanhamento com alguns baixos aqui, mas existem partituras mais complexas e existem partituras mais fáceis, mas você tem que meio que ler aqui as duas pautas ao mesmo tempo, tá? E aí eu vou falar um pouquinho aqui para vocês conhecerem. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, o piano, ele é um instrumento completo, né? Ele tem 7 aí oitavas, e, ou seja, ele pega desde as notas mais graves que o nosso ouvido ou que a gente consegue tocar, até as notas mais agudas. Diferente de uma partitura de violão, que ela é só na clave de sol, e eu já vou explicar o porquê, a do piano são os dois. Então aqui, ó, isso aqui é a clave de sol, tá? Esse símbolo que parece esse S aqui, justamente parece um sol. Isso aqui são os acidentes. Essas 5 linhas chamam ou pentagrama ou pautas, tá? E aí a gente seguia por onde a clave começa, ou aonde ela termina, na verdade. Eu já vi gente escrevendo a clave de sol assim, eu particularmente escrevo ela assim. Mas aonde ela começa é a nota sol, tá? É um sol específico do nosso violão. Uma altura, a frequência da nota ela é específica. E aí cada linha e cada espaço é uma nota. Por exemplo, essa segunda linha da pauta é a nota sol. O espaço no meio é a nota fá. A linha de baixo é a nota mi. A mesma coisa para cima. Se a gente tem o sol aqui, o espaço de cima é o lá, a linha de cima é o si, o espaço é o dó, a linha é o ré e assim sucessivamente, tá? Até a gente colocar essas linhas adicionais aqui. Isso aqui é um misão grave, por exemplo. Do nosso violão é a corda 6 tocada solta, tá? A gente não consegue, a não ser que a gente afine o nosso bordão aí, talvez um tom abaixo. Aí a gente vai, na verdade, um tom e meio abaixo, né? A gente vai ter. Mas enfim, esses aqui é a simbologia dos acidentes musicais, ou seja, qualquer nota que apareça aqui nessa linha, ela vai ser bemol, a não ser que ela tenha um símbolo parecido com esse, mas não é esse, atrás da nota. Geralmente ele vem aqui, ó. Aí ele anula
esse bemol aqui na linha, e aí a nota passa a ser a nota dela natural, né? Aqui o 4x4 é o tempo, e geralmente as partituras, provavelmente está aqui, ó, em cima dessa propaganda. Geralmente, que eu tirei isso aqui da internet, geralmente ela traz aqui BPM, cento e tantos, 90, ou as partituras mais antigas, elas trazem pra gente umas nomenclaturas que o pessoal usava antigamente, que é um compasso mais andante, mais alegre, e aí um compasso andante, ele tem ali eu não lembro exatamente, mas de X a Y de BPMs. Então, você olhando aqui, você já sabia a velocidade que você tocava. As partituras mais novas, que a batida por minuto ela foi inventada mais recentemente, ela traz aqui ou no rodapé, BPM 120, BPM 90, que é a velocidade que você vai executar cada nota e cada compasso, na verdade, né, que você vai tocar cada compasso. Que mais? Isso aqui é um símbolo de pausa, tá? O símbolo de cada notinha dessa aqui, a gente tem mínima, semínima, semibreve, breve, fusa, semifusa, colcheia, semicolcheia, isso aqui é um pouquinho mais complicado, tá? Eu não vou entrar nessa aula, mas é a velocidade com que você executa cada nota. Por exemplo, você pode fazer assim, ó. Eu toquei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse 7, 8, 9 eu fiz ele mais rápido. Por quê? A figura que estaria numa partitura dessa, o valor da nota valeria o dobro, e aí a gente executaria ela de forma mais rápida, tá? A mesma coisa aqui, ó. A gente tem uma clave de Fá, que ela começa aqui, ó, da segunda linha de cima, a de Sol começa da segunda linha de baixo e a de Fá da segunda linha de cima. Existe um porquê disso, tá? Eu já vou explicar. E aqui as mesmas coisas, né? Uma pausa, o compasso, os acidentes e cada nota com a sua respectiva velocidade. Por exemplo, vocês podem ver que isso aqui é diferente dessa nota aqui. Enfim. E aí eu vou explicar aqui, ó, por exemplo, o porquê das diferenças de pauta, tá? Vocês podem ver, ó, que aqui tem um piano completo de 7 oitavas. A clave de Fá, ela lê dessa nota Si aqui, ó, desse Si3 para trás. Então é geralmente usado em instrumentos mais graves. Por exemplo, o contrabaixo lê em clave de Fá. O piano lê as duas por causa da extensão das notas que ele tem. Se eu não me engano, o oboé é também em clave de Fá que ele lê, porque são mais graves. O nosso instrumento, que é o violão, a gente usa a clave de Sol. Por quê? Porque a gente costuma pegar dessa região aqui, dessa frequência de notas, que é o que a gente usa, tá? Então é por isso. E aí quando eu pego uma clave de Sol, eu sei que essas notas, elas vão estar localizadas aqui mais acima, e as duas se misturam aqui numa determinada parte, tá vendo? Então não é que acabou uma, começa a outra, elas se misturam, mas as pontas delas, por exemplo, uma clave de Fá, ela não vai pegar até aqui, né? Que inclusive já tem muitas linhas adjacentes aqui. E uma clave de Sol, ela jamais vai pegar até nesse gravão aqui, ela não chega, tá? E aí, para facilitar a leitura, para justamente não ter que pôr esse monte de pontinhos aqui, de linhas adicionais, a gente muda a clave, que a gente desloca aonde a gente está lendo o instrumento, tá? Aqui, ó, por exemplo, as notas no violão, tá vendo? Eu falei agora um pouco mais atrás que o misão, o bordão, a corda 6, né, era aqui nessa linha, e as notas mais agudas que a gente costuma tocar são nessa nota. Então a gente tem toda essa extensão aqui para ler uma partitura, tá? O outro sistema que a gente tem para leitura de música é a tablatura. Geralmente se é usado mais em guitarra, mais em instrumentos de solo. Por exemplo, o contrabaixo vai fazer um solo, dá para transcrever ele para uma tablatura. A guitarra vai fazer, o violão vai fazer, o violino vai fazer, dá para transcrever. Só que da mesma forma que a cifra é um sistema de leitura que ele não é completo como a partitura. Por quê? Porque se eu não conhecer a música em si,
ele não traz para mim informação de ritmo, informação de tempo, informação de compasso. Então eu preciso conhecer a música para conseguir ler essas coisas, essas notas, né, encaixar durante a música. Aqui essa tablatura em si, ela ainda traz, ó, ela traz a parte harmônica, que é o acorde, e o que a melodia faz. Como que funciona? Isso aqui é lido de ponta cabeça, tá? É uma guitarra como se você estivesse olhando ela no seu colo, se você inclinasse a cabeça um pouquinho para cima e olhasse ela de ponta cabeça. Então esse Mi aqui de baixo é o Mizão, que no violão é o de cima, é o Mi mais grave, a corda 5, a corda 4, a corda 3, a corda 2 e o Mizinho, né? As primas e os bordões. E aí você lê, né? 0 é a casa, ou seja, é um Sol solto, casa 2, casa 0, casa 2 lá já na corda Ré. Mesma coisa, repete aqui na corda Si, ó. Casa 3, corda solta, casa 1, e aí na corda Sol solta. Na tablatura existem alguns símbolos também, por exemplo, essa barra, que se eu não me engano é um slide, ou uma ligadura. Na casa 7 para 8, esse H é um hammer-on. Se eu muito não me engano, faz muito tempo que eu não leio tablatura. Aí a gente tem aqui um B, um R, um V, a gente tem aqui um hammer-on, esse P, se eu não me engano, é de pull-off, que é uma técnica da guitarra, tá? Então é um sistema que traz de leitura também, mas a gente não tem a música por completo. O sistema de leitura mais completo é a partitura, tá? É esse aqui. Isso aqui, qualquer estudante de música que saiba ler a partitura, ele pega para estudar isso aqui, ele tem todas as informações. Ele sai com a música completa e correta. Já no sistema de cifra e no sistema de tablatura, não. A gente precisa conhecer a música para saber a velocidade, onde a gente vai pôr cada nota, qual a velocidade, andamento, efeitos, enfim. Mas dá para se trabalhar também, tá? A gente só precisa conhecer aí um pouquinho da música, ter ouvido a música, tá? E é isso aí, pessoal, parte 1 da aula aí fica por isso, fica por hoje, tá? Espero que vocês gostem aí, revejam a aula, aqui eu trago bastante coisa interessante, aqui também sobre parte harmônica, como formar acordes, aqui eu falo dos acordes maiores e menores, então revejam aí e peguem os exemplos que eu deixei, revejam aí no vídeo para poder tentar entender e não se prendam somente a esse conteúdo, tá? Procurem, peguem as palavras-chave que eu falei durante a aula e pesquisem na internet para vocês terem acesso a mais informação. Beleza, gente? É isso aí, forte abraço e até a próxima aula.